Fala pessoal, eu tô aqui hoje com o nosso robozinho. A gente já vai rodar ele aqui, mas que é o Keltner Canais modificado, tá? Eu até chamei ele de Keltner Canais Mode. E eu rodei alguns backtests, né? E eu ia rodar ao vivo, mas o problema é que ele fica muito pesado, né? A configuração dele tá em média 10, numa média simples, aplicado sobre o fechamento e desvio de 1.1, tá bom? Então ele está nessa configuração. O volume dele está como 1, stop loss 140 pontos e break-even 120 pontos. Ou seja, 120 pontos ele coloca no 0 a 0. Ordem início 9,5 e 5,5 ele para de fazer as operações, 5,32, então ele fecha tudo que ele tiver aberto. Aqui tem um ajuste fino, que aqui está como é que eu posso dizer assim, o grande segredo desse expert ter performado tão bem, tá? Isso aqui foi uma coisa que eu desenvolvi aqui, né, nele, e que ajudou bastante ele a performar muito melhor do que ele já estava performando, né. Mas aí ele teve que alterar, né, antes de estar utilizando, por exemplo, a média de 20 e 1.8 desvio, agora ele pede a média de 1.10, que foi uma otimização que eu fiz. Então aqui tem os dados de 2018, né, a gente teve então aqui, como eu falei para vocês, os mesmos, ó, tá aqui em cima então, né, 2018 do 1, né, a modelagem a cada tique, né, sempre eu faço a cada tique quando eu estou fazendo esse tipo de observação. E aí eu coloquei então os fatores, né, dele, e ele então chegou nesses valores aqui, né, que foi, no caso, um lucro líquido de 20 mil, né, é óbvio que isso aqui é um absurdo, né, um absurdo no ano de 2018, né, pra gente ver a qualidade aí do Expert. Depois a gente vai discutir cada um desses pontos. No ano de 2019, ele também, utilizando aqui o mesmo tipo de eu não sei porque que tá dando problema, cara, quando abre aqui. Capaz de dar problema de novo, eu não consigo nem gravar, porque foi isso que deu problema antes, quando eu abri aqui o relatório no Chrome. Ele ficava girando ali e consumia uma memória bem grande. No ano de 2019, então, né, do dia 1 de 2019 até dia 31 de 12 de 2019, né, o mesmo tipo de configuração, um lote apenas, 140 de stop loss, 120 de gatilho no break-even. Ele também performou muito bem, né? Chegando então um lucro final de 17 mil, tá? Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre esse caso aqui também. Vamos puxar aqui 2020, que foi o ano da pandemia. No ano da pandemia, então vamos esperar aqui. Agora ele carregou lá. No ano da pandemia, então ele chegou a um lucro de 23 mil, né? Fazendo esse tipo de operação. Ali a gente vê que em março ele teve um drawdown, mas mesmo assim não foi um drawdown que configure tão que se configura assim como uma coisa muito complicada, né? E é claro que aqui sempre o depósito inicial de 10 mil, né? Então teria chegado nessa simulação a cada tique a 23 mil. Então, esse aqui é o relatório, né, do ano de 2020. Né? Ano de 2020, então ele teve. Deixa eu pegar aqui de novo, ó, só para mostrar então, enquanto ele carrega ali em cima, porque ele. Eu não sei porque o Chrome fica tomando uma memória muito grande. Ó, inclusive aqui não está indo para cima. Tudo bem. Vamos ver se a gente consegue mexer aqui. Já foi. Beleza, então aqui nós temos de 2018, o ano inteiro, do dia 1º até o dia 31 do 12, anos 2019 e 2020, tá? No ano de 2021 também foi feito o teste, tá? Então aqui tá aqui o relatório do ano de 2021, os mesmos parâmetros, ó, sempre a mesma coisa, né? 140, 120, né? Isso aqui então acaba sendo até um ponto interessante para quem que gosta de fazer backtest aí no, na plataforma, né? No replay. Coloca lá um Keltner então, né? Coloca ele com uma média de 10, né? Não vai ter nenhum tipo de desvio. E é claro que aqui o problema vai ser nesse fatorzinho que eu coloquei ali a mais. Aí um stop loss de 140 e gatilho de 120, tá bom? E o multiplicador dele, né, no caso do canal de Keltner, de 1, ó, vamos guardar aqui, de 1.1, tá bom? E aqui no ano então, de 2021, que foi o ano passado, né, o ano passado, então ele sofreu um pouco mais do que no começo do ano, então ele chegou a um lucro de 14 mil nessa simulação, tá bom? Depois a gente vai discutir cada um desses dados, eu vou rodar aqui o ano de 2000, agora o ano de 2022, que seria o que nós estamos vivendo, e a gente vai ver então ele performando, né,
Aqui eu já rodei esse teste, deu boa também, né? Mas vamos ver se... Caramba, cara, eu não sei não se vai dar certo isso. Não sei por que que tá dando... Tá travando muito hoje o computador. Acho que é porque eu fiz ele sofrer demais com essas otimizações. E ele ficou um pouquinho complicado aí nesse sentido. A gente vai rodar aqui o teste, então tomara que dê tudo certo, né? Para que a gente consiga terminar então esse teste que envolve esse robozinho aí que tem um ajuste fino que tem sido a diferença dele, tá? Então não imagine que é só colocar o Keltner, que tem um ajustezinho ali, né? Que é como se fosse um fator a mais que ele leva em consideração ali, tá bom? Então, mas ele pode funcionar muito bem, né? Se você quiser, você pode fazer inclusive esse tipo de, de configuração ali que ele tem, tá? Então, parâmetros de entrada tá aqui, tá bom? Então, seria mais ou menos essa ideia dele, né? Então, ele tá fazendo todos esses resultados que eu mostrei para vocês aí desde 2018. Ele está levando em consideração um lote, o stop loss de 140 pontos no mini índice e o break-even a 120 pontos. O que que é o break-even? Andou 120 pontos, eu vou pro meu ponto de 0 a 0, tá? Eu vou pro 0 a 0 ali e eu finalizo então a operação, tá bom? Então ele tá rodando já aqui pelo tipo, só que ele tá rodando meio lentium. Então esse aqui é o desse ano, né? O resultado aí do ano de 2021, obviamente que ele tem sim uma questão que envolve o drawdown, né? Porque ele é realmente muito agressivo, né? Então esse é o primeiro teste que a gente está fazendo aí no robozinho aí um pouquinho mais baseado no canal de Keltner, né? Que ele tem assim uma, um retorno assim bem interessante, né? Nesses últimos períodos. Mas o que falta às vezes aí é realmente ter um background de como que ele vai agir para frente, né? Como eu terminei de fazer a codificação hoje ainda, né? Então é bem possível que leve um período de tempo ainda para fazer a liberação, né, dele. Eu até queria colocar lá no MQL5, né, para deixar disponível e para testes. Mas como o MQL5 tá meio chatinho lá, né, ele não tá rodando, por exemplo, em Shald, né, que seria o ouro, né? Acho que é o ouro, né? Shald é ouro, não sei. Acho que é Shald é ouro, né? Mas tem um símbolo que ele não tá rodando muito bem, então acabou que ele fica dando problema ali e eu resolvi desistir então de fazer isso. E fiz os backtests então desde 2018 para mostrar para todo mundo aí qual que tem sido o resultado dele, né? Ele acaba tendo aí uma performance interessante, mas é realmente muito agressiva mesmo, né? Então, é, esse é o, esse é o resultado aí desse ano, no caso, né? A gente pegou aí de janeiro, né? De 2022 até o dia de ontem, né? Porque o dia de hoje não contabiliza no backtest, porque ele não salva ali, né? Para poder fazer o backtest. Mas assim, eu acho muito difícil você encontrar algum robô aí que mesmo numa simulação como essa, cada tique, ele performe tão bem, tá bom? Então, é por isso que eu tô bem tranquilo em relação a... Eu tô achando que ele tá... A configuração dele tá... Ah, não, tá em pips. É, eu tô bem tranquilo aí em relação ao quanto que esse robô ele pode ser interessante, tá bom? Mas como eu falei para vocês, realmente ele é muito agressivo, né? Ele tem aí uma quantidade de entradas aí absurda mesmo, né? E então ele acaba sendo aí o primeiro teste, né? Um teste de fogo que foi de 3 anos. Eu estava tendo dificuldade sempre no período da pandemia e eu consegui corrigir aí com um pouquinho mais de critério aí nas entradas, né? Fazendo com que ele fosse um pouquinho mais assertivo, né? E tudo isso se deve, né, àquele parâmetro que eu disse para vocês, né? Que é um parâmetro do, do ajuste, meu ajuste fino, que foi ali que eu fiz então uma série de melhorias que fizeram com que ele chegasse então a ter um resultado um pouquinho melhor. Lembre-se que sempre as contas aqui estão sendo calculadas com 10 mil, né, para a gente perceber o drawdown na porcentagem de 10 mil, né. Então, por exemplo, se você tem uma porcentagem de 10% de 10 mil seria R$ 1.000, né? Então, se o drawdown dele for 10%, então quer dizer que ele deu uma queda de R$ 1.000. Se for 0,7, aí seriam R$ 700, né? Eu acho que é alguma coisa assim, né? É,
10%. Ah, não, R$ 700 seria 7%, isso, né? É, porque se 10 mil, é 10%, então R$ 700 seria 7%. Mas tirando esses detalhezinhos, né, que a gente precisa ver ali, né? Agora, claro, gravando aqui, olhando os testes, a gente fica meio bugado, né? Tá aí o resultado dele, né? Um resultado bem interessante, né? Pro período que ele estava operando, que é, que é desde o começo do ano, né? Fiz a otimização e parece que nos últimos anos ele teria tido um resultado parecido. Então isso acaba sendo muito bom, porque demonstra que o robô tem uma certa assertividade ao longo do tempo, né? Infelizmente, a gente percebe que muitos robôs não têm uma assertividade ao longo do tempo, porque o mercado varia demais, né? Por exemplo, até eu falei lá num vídeo sobre a questão que envolvia aí que envolveu o Bitcoin, né? Por exemplo, a questão do Bitcoin aí foi bem interessante aí que lá no tempo da pandemia ele oscilou tanto que algumas estratégias não funcionaram nada. Mas é isso aí. Então, esse robozinho, a gente vai dar uma olhada aqui no quanto ele calcula. Vamos dar uma olhada aqui nos relatórios, né? Então, nós temos aqui o relatório de 2021, né? Acaba sendo um relatório bem interessante também, né? Por causa dos parâmetros, né? Que são sempre os mesmos parâmetros, tá bom? Como o computador ele tá meio lento, eu vou deixar ele terminar o teste e daí a gente mexe, porque senão daqui a pouco trava de novo e eu vou perder mais um vídeo. Então a gente vai segurando aqui um pouquinho, né? Tá às 6h39. Ele calcula que vai chegar nos 10 minutos, então o resultado final. Deu uma andadinha agora que eu parei de mexer. Mas é isso. Lembre-se, pessoal, tem aí nos comentários aí tem as pastinhas dos gradientes, né? Tem também aí o gradiente que você pode baixar aí para fazer os testes que você quiser, né? Eu vou liberar logo uma versão aí. Eu tô fazendo alguma atualização, mas eu dei uma parada no gradiente porque eu tava um pouco cansado já de mexer com isso. E até eu comecei a gravar uns vídeos aí do Python, né? E eu percebi que foi bem interessante. O pessoal gostou bastante aí da abordagem que envolve o Python, né? E talvez a gente continue desenvolvendo aquele robozinho para que ele faça algumas coisas a mais, né? Colocar mais uma função. Eu coloquei uma thread nele, ficou muito bom, na minha opinião, né? Porque isso aí libera pro cara poder fazer várias coisas. Então, a cada 5 minutos, você pode fazer uma verificação, a cada 1 minuto, a cada 1 hora, né? E ele vai dando uma pausa um pouco maior aí no teu expert, né? Então, tá aí o resultado, né, pessoal? Tá muito bem performado, né? Vocês percebem aí que realmente o objetivo da gente aqui é desenvolver sistemas que sejam realmente impressionantes. Desde o gradiente, né? O gradiente eu me proponho que ele seja um dos melhores gradientes aí disponíveis, né? E até esse que envolve aí os canais de Keltner, que é uma operacional que muita gente gosta, o pessoal gosta muito dos canais de Keltner. Ele também está sendo desenvolvido aí para ser um dos melhores sistemas, né, que a gente possui. E eu preciso fazer algumas atualizações nesse expert, claro que eu vou colocar por exemplo, um painelzinho, né, para ele ficar mais bonitinho, né? Mas o grosso da coisa ele já foi feito, que é uma otimização boa. Quando se faz uma otimização boa de um expert, ele demonstra curvas ascendentes. Quando você tem um expert que fica girando muito ali, fica segurando muito num ponto, significa que ele não tem desempenho. Aí o próximo ponto do expert como esse, né, que desempenha muito bem, é começar agora a ser utilizado aí de repente numa outra conta. Mas é óbvio, como eu terminei de fazer, terminei ele hoje, né? Olha que interessante o índice que eu tô observando aqui, ó. Ele praticamente ficou no mesmo lugar que ele abriu. Ele deu tudo uma volta ali e ficou do ponto de abertura, né? Então, ele praticamente ficou num range. Então, se o cara vendeu lá no início do dia, ele deixou um stopzinho um pouco maior ali, ele fechou no mesmo lugar de trás. Basicamente é essa a ideia, né? Mas vamos lá, tá terminando aqui então a otimização, não, aqui tá terminando então o backtest, né? Fechou o índice, fechou exatamente no lugar. Então tá terminando aqui o backtest, né? Vou mostrar para vocês, então a gente vai fazer uma comparativa aí dos anos e é justamente esse o objetivo, né, pessoal? A gente vai desenvolvendo aí, eu deixei até o Pix aí embaixo, né? Se você quiser ajudar o nosso projeto, né?
Mas o mais interessante aqui é que a gente chega em algum lugar, né? A gente consiga desenvolver alguns sistemas aí que sejam realmente bons, né? Nada daquela coisa assim que realmente seja um chutômetro total, né? Pelo menos seja um chutômetro menos total, assim, menos viajão, no caso. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui que eu não tô entendendo. Quando a gente muda aqui, né? Então em 2018 nós tivemos então aqui uma quantidade de posições que deu 12 mil posições e um lucro de 20 mil, né? Então é mais ou menos aquele caso que eu falei para vocês. Talvez com um contrato não vale a pena, né? Talvez operar com um robô desse não vale a pena, mas assim você percebe que o pior horário para ele foi realmente das 11 horas, né? Nesse ano foi às 11 horas. O pior dia da semana aqui foi na sexta-feira, né? Sexta-feira se demonstrou um dia meio ruim. Setembro foi um dia, foi um mês, setembro e outubro foram meses que eles não performou bem em 2018. Mesmo assim, ele teve uma curva muito grande, muito boa, né? Que chegou então a 20 mil, 20 mil reais, né, nessa simulação. O fator de recuperação dele é impressionante, de 16,69. O índice Sharp dele de 25, retorno, o payoff 1,59, né, que acaba não sendo tão interessante sim, mas ficou legal. Esse HPR também ficou legal também, que ele já quando ele passa aqui, né, quando é negativo. Obviamente que ele tem algum problema aqui, por exemplo, a pontuação Z, né, essas coisas assim, mas ele tem que ver que também a qualidade das coisas, dos dados, às vezes não é tão interessante. O maior lucro de negociação foi de R$ 90, a média foi de R$ 13. A maior perda de negociação foi de 39 e a média de perda foi de R$ 23. No ano de 2019, vamos ver se vai carregar aqui, porque não sei por que faz isso. A gente teve um retorno parecido, né? Contra 20 mil. No ano de 2019 ele já rendeu um pouco menos. Foi um ano que ele renderia então 17 mil, operando um contrato. Você vê que é um absurdo do mesmo jeito, assim, né? E o rebaixamento dele máximo do saldo foi de R$ 1.800, né? Vou colocar uma guarda aqui, né? E, e relativo do saldo foi de 14,25, que corresponde aí a 1.892, né? Provavelmente foi nesse período aqui que ele caiu pra caramba. Até nem vi esse outro aqui. 1.194 foi o rebaixamento máximo dele, né? Então, para operar com um robô bem agressivo como esse, precisa ter grana, né? Então, aqui tá, também nós podemos ver aqui que o horário pior para ele foi às 11 horas, né? E ele depois ele opera bem legal. Aí os meses pior aqui foi um pouco diferente, né? Porque no outro parece que foi em setembro e outubro. Nesse aqui não foi nem setembro e outubro, foi o mês de abril, que foi meio ruim, né? No ano de 2019. No ano de 2020, pegando o relatório aqui, vamos esperar ele abrir. Eu acho que é porque tá tudo na mesma pasta, mas pode ser que não também, né? Vamos ver se. Vamos ver se ele vai vir aqui ou não vai vir. Ó, 2020 não quis aparecer, tá? Tá tudo bem. E agora vai começar a travar meu computador por causa disso. Tá bom. Vamos aqui então. Então vamos olhar esse aqui, né? Esse aqui é desse ano, né? Até o momento ele teria rendido 14 mil, né? Mais ou menos a mesma coisa. Ele tá bem, bem show de bola. Gente do céu, acho que eu tenho que parar esse vídeo, porque realmente ele tá travando pra caramba esse negócio aqui. Ai, 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 não tá fácil, né? Tá fácil hoje. Esse monte de otimização aí que já faz o computadorzinho. Ah, aqui, ó, abriu. O ano 2020, então ele teve então aqui um retorno de 23 mil, né? Foi o ano da pandemia. A gente tem aqui então o mês de março, né? Que foi o mês da pandemia. E por incrível que pareça, no mês de março ele performou melhor ainda que os outros meses, né? Ele fez mais operações ainda, né? Não foi um ano tão ruim para ele. Janeiro foi foi um mês pior para ele, né? E janeiro sempre é ruim. Não sei porque no começo ele sempre dá uma queda. Aí o rebaixamento máximo que ele teve foi de 170, foi um pouco menor já do que os outros anos. E o payoff dele foi um pouco melhor já, né? Então ele já conseguiu ter um retorno bem maior. Usando essa estratégia sempre de um contrato, 140 pontos stop loss, 120 de gatilho de break-even. E aqui, então, nós temos o ano de 2021, que foi o ano passado. Ele teve um retorno de 14 mil, né? Essa estratégia, né? Então tá aqui os resultados dela também. O mês de março também foi bem interessante para ele.
E o mês que foi pior, foi o mês de julho. No mês de julho ele praticamente ficou no 0 a 0 e em janeiro ele teve prejuízo. Janeiro nunca é muito bom, né, para robô. E tá aí então os resultados dele. Agora o resultado que a gente teve aqui no atual, tá? Eu nem vou salvar no formato aqui do HTML, porque senão já vai dar aquele problema que eu já tô percebendo, né? É, então aqui da mesma conta, né, com 10 mil reais, aqui o rebaixamento absoluto do saldo foi de 640, sendo que o relativo foi de 428. Ele teve uma, um rebaixamento um pouco menor. Ganhos consecutivos foram 3 e perdas consecutivas foram 2. Tá bom? Então acabou sendo bem interessante também esse modelo. Aqui está então as configurações dele. Aqui nós temos o gráfico, então, que começou lá com 10 mil e fechou aqui nos 14 mil aí até o dia de ontem, tá? Então ele teve, inclusive, os últimos dias aqui no dia 14. Do dia 14 para cá ele perdeu um pouco, tá? Ontem foi um dia negativo para ele, nesse caso, tá bom? Então é isso. Eu acredito que nós temos então aí uma estratégia bem interessante que foi validada aí pelo tempo, tá bom? Então esse robozinho aqui ele tem, claro, outros parâmetros que não me cabe aqui dizer quais que são, porque envolveu muito estudo, né? Caramba, cara, não tô entendendo o que tá acontecendo com esse negócio aqui. Ou eu carrego um, ou eu carrego o outro, não sei o que tá acontecendo. Não ficou legal isso aqui hoje, né? Ah, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, né? Então, vamos ver aqui. Então é isso, né? Então, vamos fazer aqui uma continha, só pra gente ver. É óbvio que aqui a gente não tá levando em consideração nenhum custo operacional, né? Só pra gente ver aqui mais ou menos como é que teria sido. Acho que eu nem vou fazer conta, né? Porque tá uma travação isso aqui, que pelo amor de Deus, né? Não tá fácil hoje essa gravação aí, tá meio parado o negócio aqui. Jesus amado, tá muito difícil hoje de gravar, cara. Meu Deus do céu. Tá, vamos torcer pra ter dado certo, pelo menos a gravação, né? Nem vou mexer mais nisso aqui porque já deu o que tinha que dar, né? Valeu, pessoal. Então, se você gostou desse vídeo aí, né? Testa aí no teu computador e de repente faça um backtest aí, seu robozinho que eu vou disponibilizar logo logo. E a gente vai conversando, né? Espero que você tenha um bom final de semana. Esse aqui é uma estratégia bem agressiva que envolve várias coisas. E basicamente ela se baseia no canal de Keltner, tá bom? Valeu, pessoal. Se inscreve aí se quiser fazer um Pix para nós, tem o link. Tem ali os gradientes na descrição. Valeu, até mais. Tchau, tchau.